Olá, bom dia. Tudo bem com você? Eu sou a missionária Ivailza Marques e esse é o nosso devocional diário, onde nós aprendemos um pouco mais da palavra de Deus e nos alimentamos com esse banquete maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não é inscrita, faz um favorzinho, se inscreve. Deixa seu gostei, é muito bom. Seu like para o canal crescer e mais pessoas serem alcançadas por essa palavra. Nós vamos nos alimentar nessa manhã no livro de Jonas. Jonas está no Antigo Testamento. Depois de Daniel, Amós, Jonas, isso. Mas você já conhece a história de Jonas? Exatamente, essa história mesmo que a gente conta na igreja, conta para criança, a gente prega, é daquele profeta que Deus manda ele ir numa missão e ele resolve que deve fazer o que ele bem quer e entende, certo? Mas nós vamos nos basear hoje no livro de Jonas, no capítulo de número 2, de Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Nós estamos nesses dias falando a respeito de orar. Orar é bom, orar é falar com o Papai do Céu, orar é contar ao Senhor as nossas necessidades e orar também é ter resposta de Deus Pai, que nos ouve e nos atende. Jonas capítulo 2, a partir do versículo 1, vou até o versículo 10, que é o capítulo 2 de Jonas. Diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Esse é o texto onde fala de oração. Quem era Jonas? Um profeta que Deus havia dito: vá a essa missão, e ele resolve fugir. Deus manda ele ir para Nínive e ele vai para Tarsis, certo? E no caminho acontece uma coisa. Você pode ler todo esse livro de Jonas, ele é pequenininho. O livro de Jonas, ele tem só 4 capítulos, e é bem pequeno e é uma história maravilhosa que nos traz um ensinamento muito maravilhoso. E aí diz assim, que Jonas, quando ele desobedece, que o mar fica revolto, e chega um momento que descobre que ele está dormindo, ele entra no barco, ele desce e ele vai dormir. Quando todos estão em situação difícil, ele está dormindo, mas chega um momento que é hora de confrontar com aquele passageiro que está ali. E pergunta: quem é você, afinal? Olha o que está acontecendo, você está dormindo. E ele diz: não, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, pode me jogar na água que vai acabar tudo. E jogam ele. E ele vai para onde? Para o ventre de um peixe. De um grande peixe. Olha que situação. Ali parecia que estava tudo perdido. Mas nós estamos falando de um profeta, estamos falando de um Deus que, apesar dele ser justiça, ele é amor. E Deus, ele está pronto para nos ouvir. E o que é que acontece com Jonas aqui? Ele lá no ventre desse peixe, ele vê, é como que ele para e analisa assim: acabou para mim, não há mais esperança. Mas ele lembra do Deus que chamou ele, da missão que ele tinha. E ele faz o quê? A Bíblia diz aqui no capítulo 2, o primeiro versículo, diz: e orou Jonas a quem? Ao Senhor. Quem era o Senhor? Era o Deus de Jonas.
E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Mesmo ele estando num lugar tão difícil, ele vem descrevendo tudo isso aqui, que as águas cercaram a alma dele, as algas se enrolaram na cabeça dele. Olha a situação de uma pessoa no ventre de um grande peixe, a bagunça que é aquilo ali. Imagina aí, você já abriu a barriga de um peixe, vê quanta coisa tem ali dentro? Agora imagina Jonas, um profeta escolhido por Deus, e isso nos traz uma lição muito grande. Você que é chamado de Deus, você que é escolhido de Deus, se Deus te mandar e fazer alguma coisa, não se preocupe, é Deus que se responsabiliza. Às vezes a gente teme, mas é o Senhor quem vai se responsabilizar. Nós não podemos fugir da vontade perfeita de Deus na nossa vida. Quando Deus nos manda, Ele garante vitória. E aqui está o profeta que havia desobedecido, mas agora estava numa situação, mas ele sabia a quem recorrer. E ele recorre a quem? A quem podia resolver. E ele recorre a Deus Todo-Poderoso. Ele ora a Deus no ventre daquele peixe. E o interessante é que ele diz assim, ó, o versículo 9 desse capítulo 2 diz: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Que coisa maravilhosa. Às vezes as pessoas podem achar que sacrificar é fazer coisa muito grande. Não! O profeta está dizendo assim: eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Agradeça a Deus por todas as bênçãos que Ele tem te dado até o dia de hoje. Agradeça a Deus a tua vida. Agradeça a Deus a tua saúde. Agradeça a Deus a tua família, a tua igreja, o teu pastor. Agradeça a Deus pelo prato de comida, pelo alimento, pela água que você bebe, por você ter um lugar onde morar, onde deitar sua cabeça, onde você pode descansar. Agradeça a Deus por você estar vivo, estar viva. Nós temos que agradecer a Deus, fazer sacrifício de gratidão, de agradecimento. E aí ele diz aqui: o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Olha que fé maravilhosa desse profeta. Ele levou um chacoalhão da vida, porque ele havia desobedecido, mas ele não permaneceu na desobediência. Ele passa por tudo aquilo ali, ele aprende a lição, mais ou menos, né? Porque lá no fim a gente vai ver uma ação de Jonas que Deus não se agrada, mas mesmo assim ele se arrependeu e ele agradece a Deus e ele confirma: do Senhor vem a salvação. Ele sabia que aquela situação só o Senhor poderia tirá-lo dali. E ali ele promete a Deus: eu vou fazer o que tu me mandou fazer. Pode acontecer o que for. E aí, o versículo 10 diz aqui: falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. O profeta que havia sido chamado, todo limpinho, arrumadinho, cabelinho penteado, cheirosinho, agora estava sendo vomitado do ventre de um peixe pela sua desobediência. Toda desobediência tem uma consequência, tem um preço a pagar. Então, o melhor é obedecer ao Senhor. E aí, a Bíblia diz aqui, o primeiro versículo do capítulo 2 de Jonas, que é onde nós estamos nos alimentando nesse dia, diz: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E o versículo 10 desse mesmo capítulo diz: falou, pois, o Senhor ao peixe. Por quê? Porque o Senhor tinha escutado a oração do profeta Jonas de arrependimento e de convicção de que estava errado, mas com a certeza de que agora faria a coisa certa. E a Bíblia diz aqui: falou, pois, o Senhor ao peixe. Deus fala aos animais, Deus falou ao peixe. Deus é por você, profeta. Deus é por você, chamado missionário, missionária, escolhida por Deus. Deus é por você. Ele cuida de você. Não esquece disso, não.
somente faz a vontade perfeita de Deus. Obedece ao Senhor, que Ele vai te responder. E diz aqui, falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe fez o quê? Ouviu a voz e obedeceu. E ele vomitou Jonas na terra. E aí Jonas vai, todo fedido, todo sujo, mas ele vai a Nínive, e ele vai, e ele prega a palavra, e o povo se arrepende. Leia essa história de Jonas, você vai se alimentar muito com essa história e com esse ensinamento que traz para nós um grande alerta. Vamos sempre obedecer ao chamado de Deus, ao que o Senhor nos manda fazer. Deus é o Deus que faz todas as coisas e continua conosco. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso. Esse foi o nosso devocional desse dia, Jonas capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo de número 10, nos baseando mais. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Beijo no seu coração. Não esquece de deixar seu like, tá bom? Conto com você e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.